Olá, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Estou aqui mais uma vez, louvado seja o nome do Senhor, por essa oportunidade de estar aqui com vocês, para estar falando um pouquinho, da palavra do nosso Deus, que nos faz tão bem, que é muito bom, a gente ouvir a palavra do Senhor, Ele nos deixou, nos deu essa honra de deixar, a palavra dele para todos nós. Amém? Eu quero deixar aqui em Mateus 4. Em Mateus 4, louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar aqui em Mateus 4, começando do versículo 1. Amém? Que diz assim: a tentação de Jesus. Olha que palavra forte, A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha isso. Jesus, o nosso Todo-Poderoso, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele é abusado, Satanás é abusado. Ele, porém, respondendo, disse, Jesus, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, Nem só de pão viverá o homem, mas nós viveremos de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lindo, Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Astuto, Satanás é astuto. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Cuidado com isso, irmão. Então lhe disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, eis que chegaram os anjos e o serviram. Louvado seja o nome do Senhor, irmão? Que palavra forte, Que palavra forte para todos nós, Para nós pararmos e pensarmos, Porque, pensa bem, irmãos, o nosso Deus, Ele, o Todo-Poderoso,
tá? Ele foi tentado por Satanás, tá? E nós que somos filhos de Deus, tá? Não é diferente. Nós somos atentados por Satanás. Mas Deus deixou a palavra dele para nós, para todos nós aqui, para que todos nós sejamos sábios. Amém? Aqui, ó, né? Então o Espírito Santo de Deus, então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado, né? Então aqui diz, ó, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Então Jesus, né, ele veio na terra como homem, tá? Se Jesus, se ele quisesse, né, ele poderia a não fazer a vontade do Pai dele, a vontade de Deus, tá? Então ele foi tentado, tá? Vamos até dizer aqui, ele estava passando por um teste, pela prova, né? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, manda que esta pedra vire pão. Entendeu? É aquilo que eu já falei na pregação antes, tá? Ele tá de redor, tá? Ele tá sabendo das tuas necessidades, ele tá sabendo, tá? Do que você está precisando, que ele está de olho. Aqui ele estava vendo que Jesus estava com fome. Então, ele veio querer dar uma ordem a Jesus. Então, faz essas pedras se transformar em pão. Para que ele fez isso? Para ver que Jesus caía em tentação, né? E acabasse se assujeitando a ele, sendo obediente a ele. É isso que ele queria, entendeu? Que Jesus obedecesse a ele, né? Mas Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, em todo o tempo ali, Jesus estava ligado com o Pai, né? Então, nem só de pão viverá o homem, né? Porque, né? Na verdade, nós, né? O que nós vamos viver e temos que começar a viver é da palavra de Deus. Porque essa palavra de Deus, esse pão, vai ser para a vida eterna, tá? É esse pão, tá? Que vai nos suprir para sempre. Vamos ter a vida eterna. Então, não vamos ter necessidade, né, dessa fome carnal que nós sentimos, desse pão, né, carnal, e sim de toda a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se, pois as Escrituras sagradas afirmam: Deus mandará que seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Sabe o que ele quis fazer com Jesus aqui? Que Jesus se jogasse e se suicidasse, tá? E que muitos, ele está usando as pessoas para se jogarem, para se enforcarem, para se suicidarem. Sabe por quê? Porque se você se matar, se você tirar a sua vida, você não tem salvação.
tá? A palavra diz que você não tem salvação. Então, irmão, fica ligado, tá? Fica ligado com isso, tá? Cuidado com essa depressão, tá? Que a depressão tá fazendo muitas pessoas se suicidar. Então, quando vir esse pensamento, tá? Repreenda em nome de Jesus. Repreenda em nome de Jesus, tá? Porque isso não é de Deus, tá? E Deus vai te curar dessa depressão que você está. Creia em nome de Jesus, porque Jesus está aqui para te curar. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também diz, não ponha à prova o Senhor, seu Deus, né? Por isso que eu falo, nós temos que estar nas Escrituras Sagradas, porque aqui o Senhor respondeu a Satanás, tá? O que Jesus também deixou, né? O que Jesus também deixou, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse, eu lhe darei tudo isso, se você ajoelhar e me adorar. Nossa, quanto ele tem feito isso com as pessoas, né? Quanto ele tem usado dessa arma com as pessoas, não é verdade? Eu te dou isso, né? Tu vai fazer isso, né? Se tu me adorar, se tu me adorar, né? Quantas pessoas têm caído nessas armadilhas, né? A gente sabe disso, né? Quantos cantores têm caído nessa armadilha, né? Quantos artistas têm caído nessa armadilha, né? Que para ter certas coisas tem que adorar, né? Quantas pessoas fazem adoração a Satanás, né? Para ter, às vezes, até mínimas coisas, né? Então, preste bem atenção nisso, irmãos. Não troque nada que seja para você adorar Satanás. Satanás não merece a tua adoração. Quem merece toda a tua adoração é o nosso Deus. É o nosso Deus. Entendeu? Deus não faz troca. Quem faz troca é Satanás. Tá, irmãos? Vamos ficar ligados nisso, tá? E Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam, adore o Senhor, seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram os anjos e cuidaram de Jesus, né? Então, Satanás viu que Jesus não cedeu às armadilhas dele, né? Que Jesus passou 40 dias ali no deserto, sem comer e sem beber, ele estava fraco, né? Mas ele estava forte em espírito, tá? É por isso que eu disse a carne, né? A carne da gente é fraca, tá? A carne da gente é fraca. O espírito pode estar preparado. O espírito de Jesus estava preparado. A carne de Jesus estava fraca, tá? Mas ele não se deixou cair em tentação. Ele não deixou se cair em tentação, tá? E quantas armadilhas de Satanás, vem para que nós venhamos, né, a servi-lo, tá? Para que nós venhamos cair em tentação, né? Não vamos desagradar o nosso Deus, não vamos desrespeitar ao nosso Deus, tá? Porque Ele é merecedor, sim, de toda a honra e toda a glória nossa, tá? Porque Ele é santo, tá?
Ele foi lá ser crucificado por nós, igual eu falo. O sangue dele foi derramado, ele foi espancado, tá? Ele foi humilhado, tá? Pela minha e pela sua vida, tá? Então, o que Satanás quer, meus irmãos, tá? É a nossa vida, é a nossa alma, tá? Então, o Satanás faz muito teste conosco, tá? Ele lança das armadilhas dele para ver que nós viemos a cair. Mas temos que estar ligado em Deus, temos que estar ligado nas Escrituras, temos que saber da verdade, por isso que temos que saber da verdade, entendeu? Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar ligado, tá? Nós temos a escolha, igual eu falei, nós temos a escolha da porta larga ou da porta estreita. A porta larga é aquela que vem tudo fácil, mas é a porta de Satanás. Mas a porta estreita é aquela que só vai passar os remidos e purificados pelo sangue de Jesus, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, aqui também nessa palavra aqui, mais à frente, em Mateus, aqui mais à frente em Mateus, eu marquei aqui em Mateus 16, aqui em Mateus 16, 23, diz assim: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem, né? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim, ó, do 21, desde então começou a Jesus mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém para padecer. Muitos, 2 anciões e 2 principais, 2 sacerdotes e 2 escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-se de parte, começou a respondê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as coisas que são do homem, tá? Aqui nessa outra parte aqui é o mesmo versículo, mas fala diferente, tá? Mas é a mesma coisa para os irmãos virem entender melhor, né? Vou começar aqui do 21, tá? Dia em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus e chefe dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Tá? Ele já começou a dizer para os seus discípulos que ele já ia sofrer muito. E serei morto no terceiro dia. E serei morto. E no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou e disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano.
pensa e não como Deus pensa. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça o seu próprio interesse. Seja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, né? Então, nessa passagem, Satanás, preste atenção nisso, Satanás usou a Pedro para que Jesus, tá, desobedecesse, tá, ao pai dele, desobedecesse a lei de Deus, tá, a lei do nosso Deus, que já estava tudo escrito, que ele iria passar por tudo aquilo, tá? Ele quis dizer para Jesus o seguinte: Jesus, se tu quiseres, tá? Isso não vai acontecer, tá? Tipo, repreende Jesus tudo isso, né? Mas Jesus, tá? Ele percebeu que não era Pedro, ele percebeu que Pedro estava sendo usado por Satanás, tá? Aconselhando a Jesus, tá? A passar por cima da palavra de Deus, tá? Então, é verdade, sim, quando certas pessoas são usadas pelo demônio. Preste atenção nisso, tá? São usadas pelo demônio para te desviar do caminho, para te aconselhar a você fazer coisas erradas. Preste bem atenção nisso, isso é muito forte que eu estou falando, tá? Não é porque você tem muito conhecimento com essa pessoa, né? Porque você conhece há anos, né? Porque essa pessoa você admira, né? Porque essa pessoa é uma pessoa que, né? Que pode ser uma pessoa cristã, tá? Independente do que essa pessoa seja na sua vida, que essa pessoa não possa ser usada por Satanás. Fica ligado nisso, tá? Porque o que você tem que saber é da verdade de Deus. Tá? O que você tem que saber é que você não deve, que você não pode se desviar do caminho de Deus. Que você não pode ser desobediente, tá? Que você não pode... não tem nada a ver, né? O que a gente tá muito escutando isso hoje em dia, não é verdade? Não tem nada a ver. Isso é bobeira, Tá? Rapidinho, vamos fazer isso aqui, pronto, acabou. E não, também não é assim não, sabe? Isso aí também não é assim, Deus não é tão radical assim, tá? Então as pessoas são usadas sim por Satanás, tá? Principalmente quando essas pessoas estão fazendo coisas erradas, estão no erro, e elas não querem ficar sozinhas nesse erro, entendeu? Elas não querem fazer coisas sozinhas. Então, elas também querem que as outras pessoas fiquem do lado dela. Faça também o mesmo erro, né? Tem pessoas que até acham que estando no mesmo, outras pessoas estando no mesmo erro, o peso dessa pessoa diminui. Ah, não sou eu, não é só eu que tô no erro, é um montão de gente, né? Assim que pensa, né? Eu já vi até cristão, meus irmãos, falar assim: mas o outro irmão também faz isso. Eu já escutei, tá? Então, porque o outro irmão também faz isso, o erro, eu também vou fazer, porque o outro irmão faz. Não é isso, não é isso, tá? Você tem sim que ajudar aquele irmão a sair desse erro, falar a verdade para aquele irmão, tá? Saber como falar, né? Falar: irmão, você está nesse erro, Deus não está se agradando, olha aqui na escritura, tá? Procura direitinho onde que tá, Deus fala isso, é pro seu bem, tá? Para você não perder a salvação, né? Se põe no caminho, né? Mas sim com carinho, né? Com educação, né? Sem rancor, né? Deus está me ensinando muito isso, tá? Louvado seja o nome do Senhor, Deus está me ensinando muito isso, né? Acho que você não deva ir por certos conselhos, tá?
Porque muitas vezes essas pessoas podem sim estar sendo usadas por Satanás, tá? Para que você perca a tua salvação, tá? Muitas pessoas impedem você de ir para a igreja, de você aceitar Jesus, tá? Sabe por quê? Essas pessoas não querem, impede você de ir, entendeu? E você fica indo pelo aquele mesmo caminho, tá? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? Ele quer dizer, eu sou o caminho. Então, você tem que ir pelo aquele caminho, tá? Você tem que ir pelo aquele caminho. Você tem que ir até Jesus, você tem que ir até Jesus, tá? Uma coisa até interessante que veio agora na minha mente, né? Quando o cego, né, de Jericó, né? E Jesus estava passando no caminho, tá? Jesus estava passando, ele estava lá à margem do caminho, tá? Ele não estava à beira daquele caminho, tá? Jesus não foi até ele lá. Jesus falou, traga ele até aqui, tá? Porque Jesus não sai do caminho dele. Ele estava lá à margem do caminho. Então, traga ele para mim. Traga ele para o caminho, né? Ele falou, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Não foi isso? Né? Que várias pessoas tentavam impedir que ele gritasse para que Jesus não ouvisse. Né? Eu vou fazer uma pregação depois sobre isso. Né? Mas Jesus falou, traga ele até a mim. Então, Jesus é o caminho. A verdade é isso aqui, ó. Jesus é o caminho, a verdade. A palavra que ele deixou para todos nós, tá? A verdade aqui é a palavra dele. Ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele só diz a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida, ele está querendo dizer para você que você vai ter a vida eterna. Que você não vai morrer. Nunca mais você vai morrer. Quando você passar dessa vida, olha, presta uma coisa maravilhosa. Quando você passar dessa vida, quando você vier a falecer, se você estiver em Cristo Jesus, presta atenção, tá? Tu passa para a vida. E lá não haverá morte. Ei, você vai ficar vivo. Vivo, e preste atenção, você não vai ter dor, você não vai ter fome, você não vai ter sede, você não vai ter choro, você não vai ter tristeza, tá? Tem coisas ocultas, tá? Que eu creio que nós ainda não sabemos como vai ser direito, tá? Mas se aqui você acha assim, nossa, eu tenho isso aqui maravilhoso, eu adoro lá, vai ser muito melhor, lá vai ser muito melhor, né? A palavra de Deus diz, no céu há muitas moradas, tá? Nós não sabemos como será essas moradas, tá? Nós não sabemos, né, como será a nossa vida direito lá, mas na palavra já diz coisas maravilhosas, vai ter ruas de ouros, né, mares de cristais, né? Vai ser uma coisa mais linda, uma coisa esplêndida, né? Que os seus olhos jamais viu, sabe o que você vai ouvir, jamais você ouviu nada aqui, né? Então vai ter né, o coral de anjos, vai ser coisas maravilhosas, que Deus quer o melhor para nós, tá? Mas nós temos que ficar ligados, tá? Porque se nós não ficarmos ligados, se nós não vigiarmos, tá? Se nós não pararmos, tá? Para dar atenção, tá? Essas coisas que eu falei, tá? Nós podemos perdermos tudo isso, tá? Podemos perder tudo isso, tá? Você pode ter 50 anos de evangelho, tá? Mas você pode perder tudo isso que eu falei, amém? Então vamos ficar ligadinho com Deus, tá? Dia após dia, né? Vamos seguir, não vamos sair do caminho, ali no caminho, tá? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Fique com essa palavra abençoada. Que Deus venha te abençoar cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Amém?